é o mais terrível. A ira de Deus inevitavelmente conduz ao dia do juízo, no qual seus inimigos serão eliminados e lançados em um lugar de tormento. Versículo 9. E um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e sua imagem, recebe a marca em sua fronte ou em sua mão. Versículo 10. Este também beberá do vinho da ira de Deus, que tem sido derramado sem mistura no cálice de sua ira, e ele será atormentado pelo fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Letra A. Se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a marca em sua fronte e em sua mão. Um terceiro anjo, voando pelo meio do céu, bradou em alta voz, como fez o primeiro anjo, de modo que todos em todo lugar da terra podiam ouvi-lo. Ele é o último do grupo de 3 a pronunciar uma advertência de condenação e destruição em andamento. A ira de Deus está aguardando todos os que, em vez de adorá-lo, adoram a besta. O anjo se dirige a todos os que já prestaram culto à besta, que está emergindo do mar da humanidade e que veneram a imagem que foi erigida em sua honra. As pessoas que portam a marca da besta em sua fronte e em sua mão poderiam livremente comprar e vender, mas todos quantos se recusam a adorar a besta enfrentam pobreza e morte. Sem sua marca distintiva, são banidos do mercado. Letra B. Ele também beberá do vinho da ira de Deus, que tem sido derramado sem mistura no cálice de sua ira. A adoração à besta e à sua imagem é uma violação direta do mandamento divino de não curvar-se e nem adorar outros deuses e imagens. As pessoas que desobedecem enfrentam a ira de Deus sem atenuação. João, uma vez mais, usa a imagem de sorver vinho, que é a continuação de sorver o turbulento vinho da fornicação da Babilônia. O ato de beber vinho no tempo futuro indica que Deus entrega o cálice ao próprio indivíduo, tendo muito a ver que o ato de Deus dar a Jesus o cálice de sofrimento do jardim de Getsemane, Mateus 26, 42, João 18, 11. O indivíduo terá que beber o cálice da ira. O tempo futuro significa a inevitabilidade do ato. Traduzir o texto grego como a ira de Deus, que tem sido derramada sem mistura no cálice de sua ira. As palavras sem mistura lembram a cena dos gregos diluindo seu vinho com água. Misturavam vinho a água em partes iguais em um vaso que era chamado cráter, do que temos o derivativo cratera. A ira de Deus não foi diluída, mas derramada sem mistura no cálice entregue ao povo corrupto. Peraí, o que é traduzido como cráter, que é cratera? No caso, misturavam vinho a água, partes iguais, no vaso que era chamado cráter. Traduzido o texto grego como a ira de Deus, que tem sido derramada sem mistura no cálice de sua ira. As palavras sem mistura lembram a cena dos gregos diluindo vinho com água. Misturaram vinho e água em partes iguais em um vaso que era chamado cráter. O vaso chamava cráter. Então, quando ele fala do que temos, o derivativo cratera. A ira de Deus não foi diluída, mas derramada sem mistura no cálice entregue ao povo corrupto. Disse Jesus a Jeremias: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Letra C. E será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A ira de Deus assume proporções assustadoras, visto que seus adversários não são meros objetos como tais, serão atormentados íntima e externamente. Ao beberem do cálice da ira de Deus, ardem intimamente enquanto suas almas são afetadas dia e noite, e eternamente enquanto experimentam fogo ardente e perene, mau cheiro de enxofre. A Escritura descreve esse tormento em termos terríveis. É assustador cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10:31. As palavras fogo e enxofre aparecem antes de tudo no relato da destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:24. Falando em termos figurados, outros se deparam com uma sorte semelhante, os perversos, Salmos 11:6.
a Síria, Isaías 30:33, Edom, Isaías 34:9, e Gog, Ezequiel 38:22. Além deste texto, João descreve o lago de fogo e enxofre como sendo o lugar onde o diabo, a besta, o falso profeta e todos os ímpios estarão. 19:20. Enquanto os santos estão na glória, os santos anjos e o Cordeiro aquecem no fiel juízo que Deus pronuncia sobre seus inimigos. Observam a administração da justiça perfeita de Deus. Henry Barclay Switch escreve: se os cristãos nas estacas ou nos anfiteatros sofreram à vista de uma multidão de companheiros seus, os que negam sua fé devem sofrer diante de uma muito augusta assembleia composta dos santos anjos e do Cordeiro. A expressão santos anjos ocorre somente aqui no Apocalipse. Versículo 11. E a fumaça de seu tormento sobe para todo o tempo, todo sempre, e não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, todo aquele que recebe a marca de seu nome. O quadro de tormento tem embutida uma advertência dirigida aos incrédulos, os quais em sua vida diária rejeitam a revelação de Deus e de seu Cristo. João extraiu o vocabulário deste quadro da maldição que Deus pronunciou sobre Edom, no qual piche e enxofre serão combustível inapagável dia e noite, enquanto sua fumaça sobe sem cessar. Isaías 34, 9 e 10. Os arqui-inimigos vivem perenemente em meio à fumaça desse fogo que os atormenta. Não há fim para seu tormento. São incapazes de exterminá-lo com morte e aniquilação. É impossível escapar ao justo juízo de Deus, a não ser que alguém se arrependa e creia em Cristo durante a sua vida terrena. O Apocalipse é um livro de contraste do princípio ao fim. A fumaça do tormento que Deus inflige aos antagonistas é o oposto da fumaça do altar do incenso misturado com as orações do santo, o qual sobe para Deus. 8.4. A sentença e não tem descanso nem de dia nem de noite se refere aos ímpios que sofrem incessantemente dia e noite e em agonizante tormento. Esta frase ocorre também no cenário do trono, mas ali ela se refere às 4 criaturas viventes. Nunca cessam de cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Enquanto os ímpios sofrem, os querubins entoam louvores a Deus. O culto oferecido à besta conduz a um tormento interminável, porém o culto oferecido a Deus conduz à alegria eterna. A última parte desse versículo é extraída dos versículos no capítulo anterior. Ela aponta para aqueles que adoram a besta e sua imagem e que portam a marca de seu nome. Tais pessoas pertencem à besta e adoram somente a ela. Têm se recusado a glorificar a Deus e, consequentemente, enfrentam-no como juiz de toda a terra. Capítulo 19. Os santos, em contrapartida, sofrem perseguição enquanto estão na terra, porém encontram seu Salvador e Senhor quando entram na nova Jerusalém em glória. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O texto é um sumário dos versículos anteriores e, ao mesmo tempo, é uma elaboração da fraseologia 13:10. Aqui está a perseverança e a fé dos santos, de modo semelhante. 13:18 declara: aqui está a sabedoria. Enquanto João escreve acerca dos ímpios e do juízo perfeito de Deus, ele não esquece os santos. Ele tem uma palavra para eles também no meio da luta árdua, por não adorarem a besta nem receberem sua marca. Os santos devem empregar sabedoria celestial, contemplando o fim e suportando pacientemente. Como é possível os cristãos continuarem vivendo em um mundo hostil e pagão? João responde que devem continuar guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos divinos são sumariados no Decálogo e plenamente revelados nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos.
Como o mundo cada vez mais se esquiva dos mandamentos divinos e os considera obsoletos, os cristãos são estimados a guardá-los, sabem que em observá-los há grande recompensa. Salmos 19:1. A lei de Deus perdura ao longo das eras, não necessita de emendas, é relevante em todas as culturas e jamais perderá seu vigor. A última frase desse versículo, a fé de Jesus, é traduzida assim: fé em Jesus, NASB e NJB. Esta é a interpretação subjetivamente como a fé uma pessoa tem, a fé que uma pessoa tem em Jesus Cristo. Fé de Jesus na KJV e na NRSV. Fé objetiva é a recitação de um credo cristão no culto ou a apresentação de uma defesa do trabalho. Fiéis a Jesus, na NVI, fiéis a Jesus. Fé que demonstra lealdade, dedicada à fé em ação. Ainda que haja um lugar para a fé subjetiva e a fé objetiva, endosso a segunda opção. Os crentes que põem em obras sua fé em Jesus provam sua constante fidelidade a Ele. 14:13. Esta passagem é lida e aplicada em funerais com o intuito de confortar os que pranteiam a perda de um ente querido ou um amigo. As palavras apresentadas na forma de uma beatitude e endossada pelo testemunho do Espírito são preciosas ao povo de Deus. Comunicam uma mensagem de encorajamento e sustentam os cristãos sempre que se veem diante da morte. Aliás, destinam-se a remover o temor da morte, porquanto Cristo, tendo triunfado sobre a morte e o túmulo, abençoa seus seguidores que morrem nele. O mundo que é hostil a Deus e a seu povo está destinado a perecer. Em contraste, os santos que morrem no Senhor estão tomando posse da eterna bem-aventurança. Os inimigos de Deus estão enfrentando ruína e, por fim, destruição, enquanto os santos entram no descaso eterno na presença de seu Senhor. Versículo 3. E ouvi uma voz vinda do céu, dizendo: escreva, bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, porque suas obras o seguirão. João se omite de identificar do orador, como frequentemente sucede no Apocalipse. Aqui está uma voz que pronuncia a segunda beatitude do Apocalipse dentre uma lista de 7. O Senhor, um anjo ou um orador anônimo, pronunciou essas beatitudes. A voz manda João escrever. Era a ordem que ele ouvira em ocasiões anteriores, quando Cristo lhe ordenou a escrever e o Espírito pronunciou uma promessa às igrejas. Esta beatitude é almejada pelos mortos, isto é, aqueles que morrem no Senhor. Em outros termos, a frase os mortos pode ser usada para descrever os incrédulos, mas o qualificativo morrem no Senhor esclarece seu significado. Os crentes cujos olhos estão fixados em Jesus, que é o autor e aperfeiçoador de sua fé, Hebreus 12:2, não temem a morte enquanto os incrédulos se enchem de medo do juízo e condenação, Apocalipse 6:15-17. Qual é o significado desta frase desde agora? Deve ser interpretada com a primeira sentença, bem-aventurados os mortos, ou com a sentença inteira. Bem-aventurados são somente os santos que sofrem uma morte de mártir. Ou todos os crentes são bem-aventurados. Quando começa o agora? Todos os santos que almejam morar na Jerusalém Celestial, cujo arquiteto e edificador é Deus, recebem a ordem, Hebreus 11:10. Aqui, João acrescenta a frase elucidativa que morrem no Senhor para especificar um relacionamento com Jesus. Esse relacionamento era um conforto para os cristãos perseguidos na Ásia Menor nos dias de João. Segundo, é um conforto para todos os crentes que sabem que Cristo os recebe nos portais celestiais. Essas palavras encorajam os cristãos que mesmo agora ou no futuro
suportam o pleno impacto da perseguição, injustiça, insulto e calúnia por causa do nome de Cristo. Mateus 5, 11, 12. Em suma, a voz celestial fala palavras tranquilizantes, não meramente aos que sofrem uma morte de mártir, mas a todo o povo de Deus. Todos quanto morrem na fé, olhando para Jesus, estão no período de agora. O Espírito Santo afirma as palavras expressas pela voz celestial, pois ele assegura aos santos que descansarão de suas labutas terrenas que enfrentaram por amor ao Senhor. Jesus não esquece suas obras, pois no céu ele os coroa com sua bênção de graça e glória. Apocalipse 6:11, Hebreus 6:10. Os santos não perderão seu galardão. 1 Coríntios 9:25 e 2 Timóteo 4:8. E assim, através do Espírito, Jesus diz aos santos perseguidos de Filadélfia que lhes dará um novo nome, isto é, o nome de Deus e o nome da Nova Jerusalém, que desce do céu. Apocalipse 3:12. E por último, Jesus disse que em seu regresso ele galardoará a todos segundo o que cada um ou cada uma fez. 22:12. Letra F, a ira de Deus. 14, 14 e 20. João lança mão de uma abordagem cíclica ao seu tema por voltar reiteradamente ao juízo divino. Os próximos 7 versículos não são exceção, pois a referência à seara é um símbolo do juízo vindouro. Isso é evidente à luz do corte e do ajuntamento dos cachos de uvas que são lançados no grande lugar da ira de Deus. A primeira parte deste capítulo revelou a sorte dos santos, cujo futuro espiritual é seguro. A segunda parte contém a mensagem dos 3 anjos que mencionam a hora do juízo, quando os inimigos de Deus receberão o pleno vigor de sua ira. Versículo 9 a 13. Enquanto os santos entram em seu descanso, a última parte do capítulo, versículo 14 a 20, diz respeito à seara da terra e à colheita das uvas da ira de Deus, isto é, positivamente a colheita dos santos e negativamente a condenação dos incrédulos. Esses quadros de ceifa simbolizam o juízo que é evidente em ambos os testamentos. Lancem a foice, porque a seara está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam tão grande e a maldade dessas nações. Joel 3,13, comparar com Isaías 63, do 1 ao 6, Lamentações 1,15. De modo semelhante, na parábola das ervas daninhas, Jesus descreve o dia do juízo, Mateus 3,29. Primeiro os eleitos são colhidos, depois os perversos, primeiro o trigo e então as ervas daninhas. O paralelismo dos versículos 14, 16 e 17, 20 é surpreendente. Há 2 foices, 2 indivíduos brandindo as foices, 2 anjos saindo do templo, 2 anjos bradando em alta voz, 2 ordens para usar a foice, 2 referências ao grão maduro e às uvas maduras e 2 searas. Note também que a palavra foice ocorre exatamente 7 vezes nos versículos 14 e 20 para ilustrar a completude do juízo divino. Versículo 14. E olhei e vi uma nuvem branca, e sobre a nuvem havia alguém assentado semelhante a um filho de homem. Em sua cabeça havia uma coroa de ouro, e em sua mão uma foice afiada. Letra A. E olhei e vi uma nuvem branca, e sobre a nuvem havia alguém assentado semelhante a um filho de homem. Esta é agora a terceira vez no capítulo 14 que João escreve as palavras olhei, ouvi, versículo 1, 6. E em cada vez ele introduz um novo tópico, porém relacionado. São eles os santos, as mensagens dos santos e o Senhor e o anjo, respectivamente, manejando a foice. O escritor inicia este último segmento com a referência à
profecia de Daniel 7,13. Em minha visão noturna olhei, e eis diante de mim um semelhante a filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Comparar Mateus 24,30. João já havia feito alusão a esta passagem veterotestamentária, quando predisse o regresso de Jesus vindo com as nuvens, e o denominou de um filho do homem, respectivamente. Aqui ele começa fazendo referência à nuvem branca, que é o único lugar na escritura onde aparece a frase uma nuvem branca. A cor branca, neste caso, é símbolo de santidade e juízo. E essas nuvens são o exato oposto das trevas, pressagiando as nuvens que intentam ocultar a glória de Deus. Êxodo 19:9 e 1 Reis 8:12. Aqui, contemplando plenamente sobre uma única nuvem, assenta-se uma pessoa semelhante a um filho de homem. Os evangelistas registram as palavras de Jesus ditas a Caifás: no futuro você verá o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26:64 e também Marcos 14:62. O termo Filho do Homem, no vocábulo de João, inequivocamente se refere ao Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Apocalipse 1:7, onde aparece a expressão idêntica. Letra B. Em sua cabeça havia uma coroa de ouro e em sua mão uma foice afiada. Em adição ao título dado por Daniel, Filho do Homem, João descreve a vinda do Messias em termos de realeza. Jesus usa uma coroa de ouro em sua cabeça para mostrar que ele é o conquistador vitorioso. 2 Samuel 12:30 e 1 Crônicas 20:2. Ele usa a coroa real como símbolo de vitória. Também usam coroas de ouro os 24 anciãos que cercam o trono. E Jesus empunha uma foice afiada como um símbolo da seara. Ela foi bem afiada para ser um instrumento preparado na mão do ceifeiro a fim de executar-se sem oposição e sem delonga a tarefa de colher a seara. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz ao que estava sentado na nuvem: lance sua foice e colhe, porque a hora de ceifar já chegou, pois a seara da terra está madura. Versículo 16. E ao que estava sentado na nuvem, passou sua foice na terra, e a terra foi ceifada. João, ao escrever o termo outro, não quer dizer que o Filho do Homem seja angélico. Em parte alguma do Apocalipse, João afirma que Jesus é um anjo. Aliás, o escritor de Hebreus claramente mostra que o Filho herdou um nome que é supremamente superior ao dos anjos. 1:4. A expressão, pois, deve ser vista na sequência dos anjos previamente mencionadas nos versículos 6, 8 e 9. Este anjo é o quarto, com mais 2 por aparecer. Alguns comentaristas encontram dificuldades com a ideia de que um anjo com uma ordem divina diga ao Cristo exaltado que comece a ceifar. Não deveria Cristo, em quem subsiste toda a plenitude da deidade, Colossenses 2:9, estar ciente de tudo? Porque um anjo exerce a função de intermediário entre pai e filho? Por que é que Leão Morris inquire por que o anjo está mais perto de Deus do que o Cristo glorioso? No discurso sobre as últimas coisas, Jesus afirmou a seus discípulos que, além do Pai, ninguém, nem o Filho, nem os anjos, conhece o dia ou a hora do fim. Mateus 24:36, Marcos 13:32 e Atos 1. Versículo 17 em diante. Outro anjo saiu do templo celestial e tinha uma foice afiada. À primeira vista, este versículo parece repetitivo e supérfluo, mas
Com um pouco mais de reflexão, notamos um intricado desígnio do Apocalipse com respeito aos últimos 2 anjos, dentre os 6 mencionados neste capítulo. Primeiro, o quinto anjo que sai do templo, versículo 7, faz paralelo com o quarto anjo que sai do mesmo lugar, versículo 15. O quarto anjo comunica ao Filho do Homem que o tempo de ceifar chegou para passar a foice. O sexto anjo, versículo 18, instrui o quinto anjo, versículo 17, a empenhar a foice afiada e a colher as uvas maduras. O Filho do Homem ceifa os eleitos de Deus, enquanto o quinto anjo ceifa todos os que, ao longo de toda a sua vida, se opuseram a Deus e a sua palavra e a seu reino. A expressão primícias se refere à colheita dos eleitos de Deus, separada deles está a colheita das uvas maduras, os depravados, destinadas ao grande lagar da ira de Deus. A segunda foice é usada não para a colheita do grão, o povo de Deus, mas para as uvas da ira de Deus, os inimigos de Deus. É interessante que o texto da Septuaginta de Joel 3,13 realce o plural foices, implicando a sequência de 2 colheitas. Esta passagem veterotestamentária é a tela de fundo do desígnio de João. Isso é óbvio no grego, pois o escritor do Apocalipse usa 2 verbos diferentes para colher grão. Terizein, versículo 15. Amontoar uvas. Trigam, versículo 18. Além do mais, debulhar é aqui um ato único e não é seguido de joirar. Colher as uvas, contudo, é seguido de pisá-las no lagar. Versículo 20. Aqui está a diferença entre congregar o povo de Deus para a sua glória e colher seus inimigos para a ira. Versículo 18. E outro anjo saiu do altar. Ele tinha poder sobre o fogo e chamou em alta voz aquele que tem a foice afiada, dizendo: lance sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. Esse é o sexto anjo mencionado em sucessão. Note, porém, que este anjo sai do altar, que é o altar do incenso e de oração, já discutido em passagens anteriores. Aqui no altar as orações dos santos sobe a Deus, o qual responde suas petições enviando um anjo que anuncia o juízo. Outro anjo com uma foice recebe a ordem de colher as uvas da ira de Deus. Aqui está o cumprimento da palavra de Jesus sobre o juízo. Eu vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso. Lucas 12:49. Aqui o fogo descreve figuradamente a vinda do juízo. Comparar 2 Tessalonicenses 1:7. Os rabinos ensinavam que cada anjo recebia uma tarefa específica, isto é, nenhum anjo podia ter uma dupla designação. Por exemplo, um anjo trouxe a mensagem de que Sara daria à luz um filho, outro anjo veio para salvar Ló da destruição iminente e um terceiro anjo recebeu a tarefa de destruir Sodoma e Gomorra. Então, o sexto anjo tem 2 tarefas? Não, ele recebeu poder sobre o fogo, retratando o juízo, e ele exerce essa autoridade ordenando ao quinto anjo: passe sua foice afiada e ajunte os cachos da vinha da terra, porque suas uvas já estão maduras. Maria. Porque suas uvas já estão maduras. A ordem é enunciada em voz alta para que todos no céu e na terra possam ouvir a mensagem do juízo que começa tão logo o quinto anjo empunha a foice. O juízo é o resultado da rejeição contínua e persistente dos incrédulos de Deus e da sua revelação, bem como da resposta divina às numerosas orações dirigidas a Deus por uma multidão de santos sofredores sobre a terra e pelas almas debaixo do altar. O corte afiado da foice indica que a obra de ajuntar as uvas será realizada em tempo recorde. Essas uvas, contudo, não são colhidas para um consumo e desfruto humanos. Os cachos de uvas colhidos se destinam ao grande lagar da ira de Deus. Versículo 19. E o anjo passou sua foice na terra e ajuntou as uvas da terra e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Paralelo com o versículo 16, onde Jesus passa a sua foice pela terra e ceifa a terra, é evidente.
Aqui o quinto anjo lança sua foice pela terra e ceifa a terra, uma ajunta os feixes e outros cavalos de uvas. O texto grego literalmente reza: e o anjo ajuntou a videira da terra. A palavra videira representa a totalidade das uvas produzidas. João parece ter em mente Isaías 63:2, onde a palavra lagar é posta dentro do contexto de Deus pisando as uvas da ira. Lamentação 1:15. As uvas são as nações, isto é, os adversários de Deus. Joel 3:13. Ele está sozinho pisando-as sob seus pés, numa ocasião que Isaías chama o dia da vingança, 63.4. É o dia do juízo, quando Deus desfere justo juízo sobre as nações e concede redenção ao seu povo. Ele pisoteia as nações em sua ira e derramou seu sangue na terra, 63.6. Os inimigos de Deus e do Cordeiro são incapazes de esconder-se de sua ira, porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá suportar? 6:17. Versículo 20. O lagar foi pisoteado fora da cidade, e o sangue que fluiu do lagar chegou aos freios dos cavalos a distância de 1.600 estádios. Letra A. O lagar foi pisoteado fora da cidade. Em agosto e setembro, as uvas colhidas eram lançadas dentro do lagar, o qual era de forma quadrada ou redonda, com uma profundidade de 30 e 60 centímetros. A prensa inclinava-se de um lado para que o líquido fluísse através de uma abertura para o tanque menor. As uvas eram esmagadas pelos pés, o que era feito por várias pessoas. Em um quadro de juízo, Isaías escreveu que o Messias, pisoteando sozinho as uvas no lagar, pisou-as em sua ira enquanto seu sangue salpicava suas roupas. E ainda que João escreve o verbo foram pisadas na voz passiva, com base no Antigo Testamento, sabemos que o agente é Jesus Cristo. De modo semelhante, Jacó, em seu leito mortuário, abençoa os seus filhos e destaca Judá como o recipiente de uma profecia messiânica. Ele fala do Messias lavando suas roupas em vinho, suas vestimentas no sangue das uvas. Gênesis 49:11 e Deuteronômio 32:14. O suco de uva tinto de vermelho se assemelha a sangue. O ato de derramar sangue não podia se dar dentro dos muros da cidade. Alguns estudiosos identificam o lugar com Jerusalém porque a santidade desta cidade não podia ser violada. No Apocalipse, porém, o conceito Santa Cidade se refere à Santa Morada, que é separada da habitação dos incrédulos. Vai estar no 11:2, no 29, não, no 20.9, no 21:27, etc. A cidade é a presença do Senhor, onde os santos habitam em segurança e intocavelmente isentos da ira de Deus e do Cordeiro. Fora da cidade significa fora da Nova Jerusalém. Letra B. E o sangue transbordou do lagar até os freios dos cavalos por uma distância de 1.600 estádios. Essa é a primeira vez que aparece a palavra sangue no presente contexto. Ela aviva a intensidade do conflito entre Cristo e as forças anticristãs que enfrentam o juízo e o terrível castigo. João, obviamente, pinta um quadro fazendo uso das imagens simbólicas do suco de uva e de um lagar representando sangue e cavalos com freios retratando guerra. Ele escreve um relato semelhante dessa guerra em 19, do 11 ao 21. Ali ele menciona o cavaleiro que pisa o lagar da fúria da ira do Deus Onipotente, cuja roupa é salpicada pelo sangue e cujo nome é o Verbo de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este cavaleiro que monta um cavalo branco é o juiz que julga com justiça e um general que engaja seus inimigos na guerra. O inimigo enfrenta aniquilação completa a um grau tal que o nível do sangue sobe à altura dos freios dos cavalos.
A extensão deste rio de sangue é de 1.600 estádios. Isso é cerca de 300 quilômetros. Alguns comentaristas associam essa medida à terra de Israel, de norte a sul. Outros entendem a figura no sentido de o quadrado de 40. 40 é o número tradicional que simboliza castigo. 40 anos no deserto, números 14:33. 40 chibatadas para o malfeitor, Deuteronômios 25:3. Ainda outros tomam o número 1.600 simbolicamente, interpretam como o quadrado de 4 multiplicado pelo quadrado de 10. O número 4 representa a Terra e o número 10 está para a plenitude no sistema decimal. Umas poucas observações. Primeiro, nesta parte do capítulo, cheia de simbolismo, é difícil sustentar que o número 1.600 deva ser tomado literalmente. Estão todos os adversários do Messias em um só local, isso é, na terra de Israel. Segundo o número 40 significa um número redondo, que na escritura especifica a extensão de uma geração, a idade casadoura de Isaac e Esaú. A extensão do reinado de Davi e Salomão, o intervalo de jejum e o período entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Limitar este número, pois, a um tempo de castigo parece restrito demais. Por fim, o reinado do anticristo é mundial em seu escopo e não se limita a alguma parte específica do globo. O quadro que João esboça é o de conflito global que envolve todas as nações do mundo e conduz à sua destruição final. O juízo divino é universal. É aqui que terminou agora, sim, o capítulo 14.